Olá, seja bem-vindo ao curso Profissional Prime, uma jornada pensada para transformar a atuação de profissionais da saúde a partir de 5 eixos fundamentais: paciente, relacionamento, inovação, métricas e empreendedorismo. Neste primeiro vídeo, vamos falar sobre uma pergunta essencial: quem é o paciente dos profissionais de saúde hoje? Historicamente, a palavra paciente fazia todo sentido. Vinha do latim patiens, que significa aquele que sofre ou aquele que suporta. Isso refletia uma realidade em que os doentes eram figuras passivas, completamente dependentes dos médicos e das possibilidades que ainda muito limitadas da ciência da época. O médico era visto quase como uma autoridade incontestável e o paciente alguém que apenas obedecia, sem voz, sem autonomia. Essa relação unidirecional e hierárquica começou a mudar a partir do século XX, impulsionada por avanços científicos e tecnológicos e especialmente por transformações sociais. O paciente deixou de ser apenas alguém que sofre em silêncio. Ele passou a ser alguém que questiona, participa, entende e decide. Com o fortalecimento dos direitos humanos, do acesso à informação e com o surgimento de novas legislações, como os códigos de defesa do consumidor e as políticas, de humanização da saúde, o cenário mudou. Hoje, há quem prefira os termos usuário ou cliente, que indicam uma relação mais horizontal, mais justa e mais participativa entre o profissional e aquele que busca atendimento. E o mais importante, esses novos pacientes não querem diagnósticos e prescrições. Eles querem ser ouvidos, compreendidos, respeitados. Eles exigem que o cuidado, com a saúde envolva empatia, escuta ativa, transparência e corresponsabilidade. Nesse novo cenário, o profissional da saúde não pode mais se contentar em apenas ser um técnico. Ele precisa ser também um educador, um guia, um parceiro na jornada do cuidado. E por isso, que o título do nosso livro, Paciente, mas nem tanto, é tão significativo. Porque sim, usamos a palavra paciente, mas reconhecemos que o seu significado se transformou profundamente. Hoje, mais do que nunca, o paciente é protagonista da própria saúde. E isso exige de nós, profissionais, uma mudança profunda na mentalidade. Essa mudança passa por abandonar o modelo passivo e abraçar uma postura empreendedora, inovadora e voltada para a excelência no atendimento. Significa desenvolver novas habilidades, tanto técnicas quanto humanas. Envolve trabalhar com tecnologia, sim, mas com a ética e responsabilidade. Significa usar a inteligência artificial, o Big Data, o atendimento online, mas sempre com foco no ser humano, na equidade, na privacidade, no cuidado individualizado. Por isso, o Prime começa justamente por aqui, pelo P do paciente, porque ele é o ponto de partida de toda a nossa prática profissional. E entender quem ele é hoje, quem ele quer ser amanhã, é o primeiro passo para nos tornarmos profissionais de excelência. Seja bem-vindo a essa jornada e lembre-se, o futuro da saúde será construído por quem entende que cuidar do outro é, antes de tudo, reconhecê-lo como sujeito, ativo da própria história. No vídeo anterior, falamos sobre como a figura do paciente se transformou ao longo do tempo, de alguém passivo e subordinado a um sujeito ativo que participa, questiona e decide. Hoje vamos dar um passo adiante e entender como essa mudança se conecta com um dos pilares mais importantes da prática em saúde, a bioética, e especialmente com seu primeiro e mais revolucionário princípio, a autonomia. A autonomia é o direito que todo ser humano tem de tomar decisões livres e informadas sobre sua própria vida e seu próprio corpo.
Quando falamos de autonomia na saúde, estamos dizendo que nenhum procedimento, tratamento ou intervenção deve ser feito sem o consentimento claro e consciente do paciente. Essa ideia é simples, mas poderosa. Ela marca uma ruptura com a lógica antiga, autoritária, onde o profissional decidia sozinho e o paciente apenas aceitava. A autonomia nos obriga a enxergar o outro como um sujeito capaz de fazer escolhas, de dizer sim ou não, de perguntar e de discordar. E isso vale para qualquer área da saúde: medicina, enfermagem, odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição ou qualquer outra. E aqui entra a beleza da bioética. Embora a autonomia seja um princípio central, ela não atua sozinha. Os outros 3 pilares bioéticos existem justamente para dar equilíbrio, orientação e profundidade à prática do cuidado. O segundo princípio é da beneficência, ou seja, obrigação de promover o bem do paciente. Mas veja, não é um bem que o profissional acha que é melhor. É o bem que é construído com o paciente, em diálogo, respeitando os valores, crenças e desejos do paciente. A beneficência sem autonomia vira imposição. O terceiro é a não maleficência, o famoso primeiro não causar dano. Embora não maleficência e beneficência tenham significados próximos, uni-las em um único princípio pode obscurecer diferenças importantes. As obrigações de não causar prejuízo são claramente distintas das de promover o bem. A não maleficência implica não prejudicar os outros, ou seja, não contrariar, frustrar ou impor obstáculos aos seus interesses, e também evitar a imposição de riscos de dano. E por fim, temos a justiça, o princípio que exige equidade, acesso e tratamento igualitário para todas as pessoas. Promover a justiça é garantir que todos os pacientes possam exercer sua autonomia, independentemente da sua condição social, origem, raça, gênero ou escolaridade. A justiça nos lembra que a autonomia não pode ser privilégio de poucos, mas um direito de todos. Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Esses 4 princípios não competem entre si, eles se sustentam mutuamente e juntos formam a base ética de qualquer prática em saúde que queira ser verdadeiramente humana, respeitosa e transformadora. Por isso, neste curso Profissional Prime, ao iniciarmos pelo eixo paciente, queremos que você entenda: respeitar a autonomia é mais do que uma obrigação legal, é um compromisso ético, social e profissional. O paciente hoje é paciente, mas nem tanto. Ele é protagonista e cabe a nós, profissionais da saúde, assumir o papel de parceiros nessa jornada, oferecendo nosso conhecimento sim, mas também nossa escuta, nossa empatia e nossa disposição para caminhar lado a lado. Neste vídeo, vamos abordar uma nova perspectiva, o paciente como consumidor. Em um mundo cada vez mais marcado pela lógica do consumo, da escolha e da busca por experiências, é fundamental entender que aquele que entra em um consultório, clínica ou hospital não está apenas buscando a resolução de um problema de saúde. Ele também está tomando decisões baseadas em desejos, expectativas e experiências anteriores. Sendo assim, sabe qual é o segredo ou a chave para você garantir a satisfação plena dele? Conhecer as suas expectativas. Conhecer as expectativas dos pacientes é um diferencial estratégico profissional. Sempre se lembre disso. Em qualquer tipo de relacionamento profissional ou até pessoal, conhecer as expectativas do indivíduo com quem você está se relacionando é primordial. Aliás, é até uma exigência ética no contexto contemporâneo dos serviços de saúde.
Em um cenário cada vez mais orientado pela experiência do usuário e pela personalização do atendimento, ignorar aquilo que o paciente espera, deseja, necessita e valoriza pode comprometer não apenas os resultados clínicos, mas também a confiança, a adesão ao tratamento e a imagem da instituição ou do profissional. Quando o profissional da saúde compreende o que realmente importa para o paciente, não apenas do ponto de vista fisiológico, mas também emocional e simbólico, ele promove um cuidado mais humano, resolutivo e significativo. O paciente de hoje não se contenta apenas com a cura. Ele quer ser acolhido, ouvido, respeitado e envolvido em sua jornada de saúde. Para atender essas expectativas, é fundamental distinguir dois conceitos centrais: necessidades e desejo. Ao buscar corresponder às expectativas de um paciente, o profissional da saúde está, na verdade, lidando com essas duas categorias. As necessidades são carências essenciais e universais, ligadas à sobrevivência e ao bem-estar físico e emocional, como o acesso a medicamentos, diagnósticos e um ambiente seguro. Já os desejos são moldados por aspectos culturais, sociais e individuais e podem variar bastante. Incluem desde preferências por ambientes confortáveis até anseio por uma relação mais próxima e personalizada com o médico. Nesse contexto, torna-se essencial compreender o paciente como consumidor. A lógica contemporânea do consumo transformou a maneira como as pessoas se relacionam com os serviços, inclusive os de saúde. O paciente de hoje toma decisões baseadas não apenas na gravidade dos sintomas, mas também em experiências passadas, expectativas futuras e escolhas disponíveis. Aqui, a teoria das necessidades humanas de Abraham Maslow se torna uma importante aliada para entender essas camadas, de busca imediata por alívio, que é o nível fisiológico, ao desejo por acolhimento, respeito e autorrealização. Maslow organizou as necessidades humanas em 5 níveis, formando uma pirâmide. Na base estão as necessidades fisiológicas, como respirar, dormir, se alimentar e cuidar do corpo. Aqui o paciente busca alívio imediato, remédios, exames, tratamentos. Em seguida, a necessidade de segurança física, emocional, financeira. O paciente, ele quer um ambiente limpo, organizado, com profissionais confiáveis. No terceiro nível, aparecem as necessidades sociais, de amor e pertencimento. O paciente busca acolhimento, empatia, sentir que não está sozinho. No quarto nível, temos a necessidade de estima, o reconhecimento, o respeito. O paciente ele quer ser valorizado, ouvido, tratado com dignidade. E no topo da pirâmide está a necessidade de autorrealização, a busca por plenitude, sentido, equilíbrio. Aqui o paciente deseja não só tratar doenças, mas viver com mais saúde, propósito e bem-estar. Como profissionais da saúde, é comum pensar que o trabalho está apenas nos 2 primeiros níveis: resolver sintomas, tratar uma dor e garantir a segurança. Mas o paciente de hoje, que também é consumidor de serviços, traz consigo expectativas que vão muito além da cura. Ele quer viver uma experiência que respeite todas essas dimensões humanas. Assim, enquanto as necessidades no atendimento médico envolvem aspectos fundamentais como diagnósticos precisos, tratamentos eficazes e segurança, os desejos podem incluir elementos como pontualidade, escuta ativa, empatia, conforto físico, acesso facilitado ao profissional e até tecnologias digitais de comunicação. Saber discernir entre um e outro é crucial. Não se trata de mimar o paciente, mas de reconhecer que ao atender certos desejos legítimos dentro dos limites éticos e profissionais, o médico amplia o valor percebido de seu serviço. Portanto, mais do que curar doenças, os profissionais da saúde de hoje precisam compreender a natureza do serviço que oferece. Um produto intangível que exige confiança, sensibilidade e responsabilidade. Integrar o atendimento técnico com uma escuta atenta às expectativas individuais é o caminho para promover não apenas saúde, mas também
bem-estar, fidelização e reconhecimento em um mercado cada vez mais exigente e humano.